Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Jogo Aberto as últimas informações do Timão, que está em busca de 4 reforços para Dorival e também como está a negociação do Corinthians com Victor Sá e eles querem trazer de volta Fagner. Vamos acompanhar aí. Já estamos vivendo a expectativa da Copa do Brasil. 2 jogaços entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. E no Timão, presidente em exercício, deu entrevista, falou sobre Memphis Depay, situação do clube, Soldado, né? Fabinho Soldado atrás de reforços. Tudo isso e um pouco mais agora no Jogo Aberto. Que dinheiro. Dorival Júnior vai poder contar pela primeira vez desde que chegou com o trio Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, no derby de quarta-feira em Itaquera, primeiro duelo das oitavas da Copa do Brasil. O holandês foi o autor do gol de empate diante do Botafogo pelo Brasileirão no fim de semana. Qual a emoção maior do futebol? Essa emoção, Memphis, que você proporciona à torcida corintiana. Aqui dentro do Parque São Jorge, Memphis Depay foi assunto na entrevista coletiva do presidente interino Osmar Stabile, que garantiu que o Corinthians não tem interesse em renegociar o polêmico contrato do jogador holandês e negou a possibilidade de rescisão do vínculo. Nós pagamos o vencimento dele e está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Tudo que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato, ele cumpre a parte dele, o Corinthians cumpre a parte dele e acabou. Toca o barco para frente. O presidente também explicou de que forma foi combinado com Memphis e com os outros atletas os pagamentos das premiações devidas pelo clube. Nós sabíamos da premiação atrasada do Campeonato Paulista, porém não sabíamos do atraso também no Brasileiro, no valor aproximadamente de 3 milhões ainda para pagar, né? E aí nós juntamos o Campeonato Paulista e juntamos também o Brasileiro e fizemos em 3 parcelas. O problema é que o Camisa 10 ainda tem para receber aproximadamente 6,5 milhões de reais, referentes à segunda parcela das luvas, isso em setembro. Além de já ter garantido mais de 9 milhões de reais em bônus. O valor ainda pode aumentar de acordo com o rendimento do jogador. E o Corinthians passa por situação financeira delicada. Motivo que fez Osmar Stabile pedir cautela em relação às contratações de reforços nesta janela do meio do ano. O Fabinho Soldado está trabalhando para que a gente possa trazer os jogadores necessários, dentro da possibilidade do Corinthians, trazer jogadores com custo baixos e com alta qualidade. É difícil? É, mas impossível não é. No dia 9 de agosto, os sócios vão votar pelo afastamento ou não do ex-presidente, agora réu na Justiça, Augusto Melo. Caso a saída seja confirmada, o clube vai passar por eleição interna. Se o Conselho Deliberativo entender que eu deva continuar, claro. Eu comecei um trabalho, eu devo continuar o trabalho. Quando a gente fala em cortar na carne, seria os gastos desnecessários que nós temos hoje. Para vocês entenderem mais ou menos o que acontece no Corinthians, é como se fosse uma caixa d'água cheia de furos e jorra água por vários furos e nós estamos fechando esses furos. O mandatário comentou os próximos passos sobre os possíveis gastos pessoais dos ex-presidentes Andrei Sanches e Duílio Monteiro Alves. Tem que responder no Conselho Deliberativo. O presidente não pode fazer nada, mas ele vai estar apoiando o Conselho Deliberativo para que tome a decisão melhor e puna quem tiver que ser punido. Em busca de mudança e reformulação, abrindo mão da SAF, assim que essa gestão espera salvar o Corinthians. Ou nós resolvemos isso agora, ou esquece. Neste momento não precisa de SAF. Será impossível que com um monte de homem que nós temos capacitado aqui dentro do Corinthians, não somos capazes de resolver? Muitas coisas para serem resolvidas no Corinthians fora de campo. E o presidente já deu a letra ali. Tem várias dívidas, vários problemas. Tem gestões passadas que continuam assombrando o clube. Mas agora, Rony, é Copa do Brasil, é uma competição importante. O Corinthians gosta de disputar esse mata-mata contra o Palmeiras. Então,
tem que deixar de lado que o presidente resolva, vá cuidando desses assuntos e em campo é apenas jogar futebol. Mas tem que continuar fiscalizando, a torcida tem que continuar fiscalizando porque vai ter uma eleição aí dentro que estão querendo fazer em portas fechadas, Chico. Sabe aquela eleição lá no Conselho? O voto fechado, aquela coisa, então tem que ser voto aberto. Estou dando a dica aqui já, antes de acontecer. O voto tem que ser aberto, porque mudou. A cara do Corinthians tem que mudar. Para quem está vendo de fora, agora para voltar a patrocinar, para trazer grandes pessoas do seu lado, viu, o Stabile? Você precisa, porque tem gente boa aí também. Não tem só gente ruim. Mas você vai ter que fazer a coisa certa. Você, o Tuma tem que mostrar agora que ele é isento mesmo. Fazer esse voto aberto. O voto vai ser aberto para todo mundo ver, para todo mundo saber quem é quem de verdade. Esse é meu ponto de vista, tem que ser estudado por vocês aí. Agora, esse jogo do Corinthians contra o Palmeiras, especificamente, do primeiro time paulista a conquistar a Copa do Brasil, invicto, que foi o Corinthians, foi o primeiro time paulista, em cima, sabe de quem? Do Grêmio, lá no Sul. Mas o Grêmio foi o primeiro da história. Foi uma briga. Foi o primeiro de todos, não foi o primeiro paulista, Filipão. foi o primeiro de todos. Filipão era o técnico do Grêmio lá, com o Jardel, com o Paulo Quem Nunes. jogava naquele time? Eu tive um goleirinho aí, um topetinho, um goleirinho aí. Cabeludo? Tinha cabelo? Ronaldo Giovanelli, meu Deus, esse moleque Meio maluco, mas corajoso, né? Corajoso, pegou pênalti desse menino, que coisa linda. Agora, tem futuro. Agora, nunca fez cera na vida esse menino Ronaldo. Esse nunca fez. Nunca foi expulso. Esse primeiro jogo, menina Renata, sabe pra quê? Pra quê? É pro Corinthians se abraçar novamente, o Corinthians ser feliz. Voltar a ser feliz, mas olha, olhando pro lado de fora. E essa caixa d'água aí, Osmar, tem que trocar. Se ela tá cheia de furo, irmão, tem que trocar e colocar pessoas do bem, pessoas que sabem trabalhar com empresa, para trazer coisa boa pro clube. E você tá no comando. Então usa o punho aí, forte. Trazer credibilidade, né, irmão? Mas sabe que me chamou a atenção, Renato, que eu tava achando o Stabile como um presidente transitório, do tipo assim, cheguei aqui, tô apagando uns incêndios. Ele sempre foi oposição, sempre foi, brigando. Ontem ele chegou. Ontem, o que eu senti, a impressão que eu tive é que ele se posicionou, inclusive dizendo, se o Conselho permitir, continuarei aqui, porque a reconstrução, ela precisa continuar, tem muita coisa para ser feita. Ontem eu senti que o Stabile se posicionou, inclusive, para continuar como presidente. Bom, e ele falou sobre Memphis Depay, que pelo lado do Corinthians está tudo certo, não terá uma rescisão de contrato. Como é que você viu isso, Edu, depois Chico e o Ronaldo também podem falar? Porque o Memphis é o cara que garantiu o resultado no último domingo, empate fora de casa. Eu sou um não óbvio. É um jogador diferente. É um jogador diferente, Renata, e também passar, como eu falei, a credibilidade e confiança para o atleta. Porque com todas essas confusões que tem fora de campo, o atleta, quando entra em campo, fica desconfiado. Você fica, sabe, o que vai acontecer? Quando que eu vou receber? Então, de repente, o presidente falando isso de forma transparente para todo mundo ouvir e ele fazer também, não adianta só falar, isso também dá uma tranquilidade para que ele possa, dentro do campo, fazer o seu trabalho da forma que vinha fazendo no início do ano e no ano passado também. Então, eu entendo assim, você fazendo isso e tendo atitudes de que ter o comprometimento de estar ali falando assim, ó, não temos dinheiro agora, mas daqui a pouco, quando tiver, eu vou te pagar. Não adianta você prometer e não cumprir. Então, de repente, o Stabile está fazendo isso e passando não só para o Memphis, mas também para todo o elenco da equipe do Corinthians. Vai, Corinthians! Boa, Memphis. Por outro lado, tem a história das chegadas e partidas. O Palmeiras vive esse momento. Vamos falar agora de Victor Sá e outro ponta no Corinthians. O Corinthians negocia, tá? Tem conversas iniciais com outro ponta, o nome é um mistério ainda, mas a ideia é não ficar preso só a Victor Sá, já que o negócio está um pouco ainda travado, né? Não quer dizer que não vai fechar, enfim, mas é uma negociação que ainda não está encaminhada. O Corinthians está negociando com o Victor Sá, tem esperanças de fechar. O Corinthians fez duas propostas, uma por empréstimo e outra de compra, tá? O valor de compra ainda é um pouco diferente do que o Krasnodar, né, pediu, né, para o Corinthians, mas não é uma diferença tão grotesca, então pode haver aí ainda um denominador comum, chegar a um denominador comum e essa negociação fechar. E o outro ponto, Samir, o outro ponto que é um mistério que o Corinthians negocia, independentemente se o Victor Sá vai fechar ou não, o Corinthians vai manter as negociações, a não ser que a negociação fracasse. Mas o Corinthians, se fechar com esse, anuncia primeiro, tá? E se o Victor Sá fechar, o Corinthians mantém a negociação e traz os dois. Claro que vai depender das questões salariais, né? Questão
né, que possam se encaixar com a realidade do clube, como disse Osmar Stabile hoje em entrevista coletiva. Mas eu queria te falar isso quando vocês têm uma conversa com outro ponta, tá? Eu até mandei, né, para uma fonte minha se o outro ponta, né? Se o outro ponta poderia ser... Cadê aqui que eu mandei para minha fonte aqui, ó? Se poderia ser o Lucas Ribeiro, que o Fluminense está tentando lá do Mamelodi, tá? Ainda não recebi não recebi ainda uma resposta, né? Da minha fonte, tá? Enfim, eu estou em busca aí para saber, tá? Para saber quem é esse ponta que o Corinthians também negocia. Comente aqui embaixo e deixe seu like. O Corinthians quer a volta de Fagner para a temporada 2026. Fagner magrinho, voando no Cruzeiro, que até outro dia era o líder aí do Campeonato Brasileiro, tá? Só tem um problema, né? O Corinthians já recebeu uma informação de que há interesse do Fagner em permanecer na Toca da Raposa. Ele, o filho, a família estão muito bem estruturados, identificados lá, adaptados, é a melhor palavra, a Belo Horizonte, a Minas, e, enfim, a ideia do Fagner, se possível, né, permanecer no Cruzeiro. Só que o Cruzeiro vai ter que comprar o Fagner, porque o Fagner volta para o Corinthians, né, ele tem empréstimo até o final desse ano, ele tem contrato até o final de 2026. E o Corinthians também recebeu, até por intermédio de pessoas ligadas ao Fagner, que o Cruzeiro também tem interesse em manter o Fagner. Então, em janeiro ou dezembro, né, haverá, a gente não sabe nem qual será a diretoria, a gente não tem nem certeza qual será a diretoria do Corinthians no final do ano, então muita coisa pode acontecer. O Fagner hoje é titular no Cruzeiro, mas no final do ano, né, a ideia é que Corinthians e Cruzeiro sentem, né, para negociar essa venda definitiva do Fagner, claro, se chegarem, né, a um consenso, tá? Mas hoje há interesse tanto do Cruzeiro como do Corinthians em ter o Fagner em 2026. E agora? Né? Em qual clube você acha que o Fagner vai jogar na próxima temporada? Eu quero o seu comentário. Enfrentando sérias dificuldades financeiras, o Corinthians recorreu à Liga Forte União, a LFU, para tentar receber 57 milhões em agosto. Caso a negociação seja bem sucedida, o dinheiro será usado para pagar salários de jogadores e funcionários, além de premiações, compromissos com fornecedores e eventuais contratações para o time profissional masculino. O valor negociado pelo Corinthians com a LFU é dividido em duas partes. 27 milhões, referentes ao adiantamento da receita variável de performance no Campeonato Brasileiro, que está previsto para dezembro. 30 milhões como empréstimo com taxa de juros de CDI, atualmente em 14,9% ao ano, mais 3%. Para emprestar estes 30 milhões, a LFU exige a prorrogação do contrato do Corinthians com a Liga por mais um ano. O vínculo, que vai até 2029, iria até 2030. Embora não seja essa condição como favorável, o clube aceita a exigência desde que tenha uma cláusula de saída. Ou seja, caso devolva os 30 milhões com correção, o Corinthians não precisaria cumprir este ano adicional de contrato. Dessa forma, o presidente interino Osmar Stabile tomaria uma decisão que poderia ser revertida por ele próprio ou por seu sucessor. A obtenção deste empréstimo de 30 milhões foi autorizada pelo Conselho de Orientação, o CORE Alvinegro. Em relação aos 27 milhões, não é preciso validação dos órgãos internos do clube, já que o valor consta no orçamento para 2025 e não haverá pagamentos de juro ou qualquer outra taxa. Além desse dinheiro oriundo da LFU, o Corinthians espera receber em agosto 50 milhões da Nike com luvas pela renovação do contrato de fornecimento de material esportivo. Em 2026, a empresa pagará mais 50 milhões divididos em duas parcelas. Mesmo com os recursos, a diretoria alvinegra ainda projeta dificuldades para honrar pagamentos previstos até o fim do ano. O Timão quer arrecadar pelo menos 100 milhões em vendas na janela de transferências para conseguir fechar com as contas no azul.
Vale lembrar que no ano passado, ao fechar com a LFU, o Corinthians obteve um empréstimo de 150 milhões, também com taxa de CDI, mais 3%. Em maio deste ano, logo após o afastamento do presidente Augusto Melo e a posse de Osmar Stabile, o clube antecipou cerca de 22 milhões de receitas no contrato com a LFU. O clube calcula que receberá em torno de 210 milhões pelos direitos de transmissão do Brasileirão desta temporada. Do total, aproximadamente 100 milhões já entraram no caixa alvinegro.